Eu concordo que também a igreja, vindo com o Senhor, porque ela foi arrebatada no fim da grande tribulação. Ora, gente, se a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, para onde ela foi, sendo que o Senhor estará aqui na terra? Não tem o porquê dizer que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, se no final da grande tribulação o Senhor já está aqui na terra. Fala, meu povo, tá começando mais um episódio do Reset e hoje o tema é sobre arrebatamento e o fim dos tempos. Um conteúdo que vai te ajudar a entender o que é arrebatamento e o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Mas antes da gente começar ou mergulhar nessa conversa, eu quero te apresentar a Vano. A Vano é uma empresa que agiliza seu RPV e precatório, seja estadual, municipal ou federal, para você que quer receber o seu dinheiro em menos de 24 horas, de um jeito simples, fácil e rápido. Quer agilidade? Vem com a Vano. Agora, para a gente começar esse episódio, eu convidei um amigo especial para a gente falar sobre arrebatamento. Eu quero apresentar com muito carinho pastor Emerson Oliveira. Palmas para ele. Glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. Prazer, que honra. Arce está aqui contigo nesse podcast abençoado, que já está aí bombando e eu me sinto privilegiado de estar aqui, meu amigo. E o carinho e o respeito que eu tenho por você é muito grande, eu não vi a hora de estar aqui e atendendo. Marcamos outra vez, não deu certo. Mas Deus preparou, né? Mas era o dia era de hoje. É hoje. Hoje a gente vai falar sobre arrebatamento, é uma área que você domina bastante. Uma hora. E eu queria ouvir um pouquinho do senhor, Barão. Pregou várias vezes na nossa igreja, né? Deu lugar e inclusive pregou no Júnior Meio de Inovação, né? Sim, é isso mesmo. Mais um ano tendo esse privilégio, essa oportunidade pelo nosso pastor Samuel, que tem sido generoso para comigo. E Deus, por sua bondade infinita, nos presenteou mais uma vez, no sábado passado, com uma revelação preciosa e tocou nossos corações, né? Sinto privilegiado. Estar aqui com vocês, congregar aqui, é um presente de Deus. O legal do pastor é que são 30 dias de culto, né? Rapaz, é puxado, né? E cada pregador top. 30 dias, fora a vigília, fora pela manhã. Então, acho que chega a 37 cultos, assim, faz a memória. Isso, 37 cultos, pastor. É um pastor de garra, né? É muita vontade, muita sede de Deus para fazer um trabalho como esse. Tanto é que você não vê no Brasil ninguém fazendo. Tipo, 30 dias assim, corrido, ninguém. Exatamente. Tem que ser uma semana, um final de semana, mais 30 dias. É porque se doa muito, né? E são poucos que têm essa sede, essa força, essa garra. Eu admiro o pique dele, né? Às vezes eu brinco com ele. O senhor tá muito em forma, viu? Para aguentar 30 cultos assim, 30 dias direto. Pastor, para a gente começar nosso bate-papo rápido aí, hoje o tema vai ser arrebatamento. Você domina essa área, como a gente pode começar esse bate-papo sobre arrebatamento? Primeiro, Alisson, é uma doutrina bíblica onde se há muitas controvérsias nos dias atuais, pois há aqueles que crê e aqueles que não crê. Então, existem diversos debates, né? São ensinados por aí, até mesmo nas nossas revistas, já sobre o outro grupo que não crê, né? A gente poderia ter uma revista ou ensinamentos que só falasse do que a gente crê. Exatamente. Mas hoje, até mesmo nas nossas escolas bíblicas dominical, escolas teológicas, tem que se pontuar o outro lado, porque há quem não crê no arrebatamento, né? Isso é incrível, né? Porque se a nossa fé ela é sobre o arrebatamento, a gente só poderia tratar do arrebatamento. Mas hoje em dia a gente trata até dos que não acreditam no arrebatamento. Mas como que vai iniciar o arrebatamento, pastor? Será que a gente está vivendo hoje o arrebatamento? O que será? Na sua visão, o que você entende? Primeiro que o arrebatamento é uma tirada da igreja da terra. Não uma tirada apenas de um número seletivo de pessoas ou poucas pessoas, né?
é a tirada da igreja da terra. Então a gente não pode já estar vivendo o arrebatamento, sendo que o arrebatamento é a tirada da igreja organismo, não a igreja organização, mas a igreja organismo, o seu corpo geral dessa terra, né? Então não há possibilidades da gente estar dizendo, ou como alguns se defendem, né? Ou se retraem dessa convicção e diz, não, o arrebatamento já está acontecendo. Na verdade, não. O arrebatamento é um episódio que há de abalar o mundo, de ser notícia para o mundo e que vai causar um transtorno na mente daqueles que aqui ficarem. Né? Tipo, então não está acontecendo. Mas os sinais podem estar acontecendo, mas o arrebatamento em si não, né? Pronto. Aí são duas coisas diferentes, né? Então, mais uma vez, o arrebatamento é um episódio que vai chocar o mundo, é a tirada do corpo da igreja no seu todo dessa terra. Ou seja, é a tirada dos salvos da terra, né? Na sua totalidade. Ela é arrancada, ela é tirada dessa terra. Então, não existe um arrebatamento parcial, de Deus tirar alguns aqui e tirar outros lá. O arrebatamento será um todo. Um todo, né? Exatamente. Então não tem aquele tipo de denominação, tipo de igreja, não, é todo mundo, a igreja em si. Exatamente, é os que creem, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, Enoque é um tipo da igreja. Ele estava em uma sociedade, ele estava vivendo em um mundo em que esse mundo passou a não ver mais a ele aqui na terra. Então, Enoque é um tipo da igreja. Então, quando aconteceu o arrebatamento, o povo que estiver aqui, o mundo que estiver aqui, não verá mais a igreja. Né? Esse é o detalhe. Então seria aquele... Está na Bíblia, você pode dizer mais do que eu, todo mundo irá ouvir um barulho muito grande, um sinal muito grande, todo mundo procurando o outro, não encontrará. É esse o detalhe desse episódio, que será um episódio marcante, né? Uma cena marcante, né? Que é a tirada. Imagine aqueles que nunca creram, não tiveram a fé em Cristo Jesus e de repente um parente, uma esposa, um filho creu, e ele jamais creu, e a Bíblia deixa detalhes sobre isso, né? Acordar ou procurar essa pessoa em casa, voltando do trabalho ou de algum alfazer, e não achar mais aqui. E de repente ele pensar que é só aquela pessoa que sumiu, e ele vai abrir um BO ou fazer a procura. Nós vemos de filme, né? E pronto, exatamente. Os filmes falam muito disso, né? Sim. Por quê? Hollywood prega mais do que a igreja. A igreja não é só a única pregadora da igreja, para esse mundo. As pedras clamarão se a gente não clamar ou não falar. Então Deus tem que fazer até do diabo um instrumento. Fazer do mundo um instrumento para que ninguém naquele dia seja pego desapercebido ou diga que nunca ouviu tais palavras. Tá, mas os sinais, pastor, fala um pouquinho sobre os sinais, como a gente pode entender, pronto, está chegando o arrebatamento. Pronto, a Bíblia Sagrada fala de algo sobre o princípio das dores, que é Mateus capítulo de número 24. Então, esses princípios das dores, há inúmeros sinais que Jesus narra ali, fala. Nós ainda não estamos vivendo esse princípio das dores. Estamos vivendo uma avant-première. Mas eu digo a você, Alice, que estamos prestes a viver esse princípio das dores, né? Se você quiser acompanhar, ou você em casa, o que vamos falar aqui é o que está escrito, é o que Jesus disse. Mateus 24, olha o que Jesus fala aqui, Alisson. E ele dá detalhes que chega a trazer preocupação aos discípulos e indagações a eles. Por exemplo, e quando Jesus estava se retirando do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele respondendo lhes disse: não vedes tudo isto? Verdadeiramente vos digo que não ficará pedra sobre pedra, pois tudo será derribado.
Aqui tem um detalhe muito importante. E Jesus segue. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos à parte, dizendo: declara-nos quando acontecerão essas coisas. Segundo, aqui é uma primeira pergunta que nós precisamos separar. Isso aqui que a maioria, 98% dos que tratam sobre escatologia no Brasil, não sabem fazer essa separação. Primeiro, que separação dessas palavras? Declara-nos quando acontecerão essas coisas. Eles querem saber o tempo. E que sinal haverá da tua vinda? Então, eles estão preocupados com a destruição que Jesus está dizendo, a ponto de dizer que nos templos, ou templos como aquele que os discípulos estão mostrando aí, não ficará pedra sobre pedra. Então haverá algum acontecimento. Algum sinal, né? Que fará com que até mesmo esses templos grandiosos, ricos, não servirão para nada, porque não ficará pedra sobre pedra. Segunda pergunta. E qual sinal haverá da sua vinda? E quando será o fim do sistema desse mundo? Mais outra pergunta. Então, nós temos 3 perguntas aqui. Que, como eu disse, a maioria dos pastores, pregadores, ensinadores que falam de escatologia não fazem essa separação, que é o tempo em que não restará pedra sobre pedra dos templos, que é uma destruição geral, isso pode ser uma perseguição. Segundo, a pergunta dos discípulos, quando será ou qual será o sinal da sua vinda? E terceiro, o fim do sistema desse mundo. Por quê? Existe um governo que é o governo de Deus, que terá que vir aqui. Então os discípulos fazem as perguntas corretamente. Daí Jesus responde: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, olha o que Jesus está aqui detalhando. Primeiro, para que haja... quais são os sinais da vinda de Jesus? Primeiro, muitos vindo no nome dele. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Segundo detalhe, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, né? Porém ele diz, opa, mas espera aí, não vos alarmeis, que é o que está acontecendo hoje, exato. O povo está alarmado. Qualquer guerra... Já fala que é final dos tempos, arrebatamento. Exatamente. Aí o Irã está atacando Israel. Israel está se defendendo do Irã. Israel vai atacar o Irã. Então, o que houve de escatólogos que entrou na internet, que eu chamo a maioria de youtubers, né? Na verdade, eles querem likes, querem seguidores, porque eles estavam dizendo, agora é a Terceira Guerra Mundial. Agora é Gog e Magog, né? Então, Jesus está relatando um segredo aqui. Quando vocês ouvirem isso, cautelai-vos, não vos alarmeis, porque ainda não é o fim. Então, esses rumores são apenas rumores, né? E ele segue dizendo sobre os sinais, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências. Nós já vivemos uma peste agora, só que ainda não tivemos isso aqui, Alice, a fome. E terremotos em vários lugares. Observe que é uma sequência, pestilências, fomes e terremotos em vários lugares. Fazemos uma equação disso aqui, como muitos fazem, diz, já houve e está havendo terremotos já em muitos lugares. E talvez hoje, neste século, Alice, há mais terremotos do que houve na história inteira. Isso é relatado. Só que Jesus está falando de uma sequência, pestes, fomes e terremotos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui tem um detalhe. Qual o detalhe que seria, pastor? Princípio das dores. Isso aqui a igreja conhece. Então, como seria esse princípio das dores? Seria... Porque quando há essas guerras entre nações, e conforme ele diz assim, nação contra nação, reino contra reino, reino contra reino, a igreja está aqui. Então, a igreja participa disso. Nós estamos vivendo uma crise no nosso país,
enfrentando nessa semana, né, a intervenção de outro país aqui, pelos acontecimentos que está havendo aqui na justiça do país, no governo do país. Então você já vê isso aqui se cumprir e a igreja não está aqui. Entende? Então, Jesus diz, mas isso é só o princípio das dores. Daí ele diz que agora vem algo sério. Então vos entregarão à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já acontece, né? A igreja no Brasil é uma igreja privilegiada. Mas se você vai no Iraque, se você vai em outros lugares, você tem isso aqui se cumprindo. Na China, não pode falar nada, andar com a Bíblia, nada. Correto. Então, nesse tempo, daí vem partes que talvez, porque Deus é muito geográfico. Vou repetir isso aqui. Deus, ele é extremamente geográfico no que tende a ele tratar com a igreja, no que tende a ele se mover no meio da sua igreja. Deus não muda, mas Deus se movimenta. Boa. Se você pegar os séculos passados, você vê a Europa vivendo um avivamento que hoje vivemos. Se você pega os séculos passados, você vê a América vivendo os Estados Unidos, né? Estados Unidos. Muito menos. E nós, hoje, estamos vivendo esse avivamento, né? E hoje, cá para nós, estamos partindo para uma frieza espiritual e o que estava aqui estão indo para os países vizinhos nossos aqui. Eu falo isso como experiência de pregar e de viajar a alguns países nossos aqui da América do Sul. Eles estão com a fé que nós tínhamos em 70, 80, na década de 90. Os milagres estão acontecendo lá e aqui estão parece que está fugindo. Por isso que eu digo, Deus é muito geográfico e é como se ele passeasse entre as nações, deixando as suas pistas, deixando os seus sinais, né? Os seus sinais, para que ninguém se perca. Boa, pastor. Né? Isso é curioso, isso é curioso. Interessante, Então, daí ele diz aqui algo que, como eu disse, a geografia em que ele se manifesta. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Por que se escandalizar? Como é que nós cristãos, tendo a fé em Cristo, iremos de sofrer essas perseguições, iremos de viver coisas injustas? Tem gente que carrega a fé que temos, que professa a fé que temos, que está presa injustamente hoje. Tem gente que está presa porque carregou uma Bíblia na mão no nosso país. Está lá, não tem direito a um advogado, não tem direito à defesa e pegando 17, 18, 14 anos de cadeia. Né? Então aqui a gente se escandaliza. Aquele que não consegue olhar para as Escrituras e ver isso, ele se escandaliza. Como é que pode um cristão padecer ou Deus permitir que isso aconteça? Né? E daí é onde vem o que está escrito aqui também. E trair-se-ão uns aos outros. Isso a gente vive no nosso cotidiano. E mutuamente se aborrecerão. Igualmente muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Isso aqui é para nós. Isso é para nós. Daí ele diz, e por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E como é que o amor de muitos está se esfriando? Como que seria? O verso anterior revela para nós, por causa dos escândalos. Satanás adotou uma estratégia que ele está usando nesse tempo. É verdade. Ele está usando os meios de comunicação. Isso. O Chico Gospel, tudo. Nossa, tanta gente sendo escandalizada. Isso, pastor traiu, o pastor roubou, não sei o que aconteceu. Brincando com os dons. Hoje tem crente, eu acho que é Aranha que fala, fazendo chacota. Esses canais ou meios de comunicação, eu tenho primeiro eu tenho e posso deixar essa palavra aqui para esses criadores desses tipos de conteúdo, né? Primeiro que eles não sabem a maldição que eles estão carregando. Né? Eles pensam que eles estão denunciando ou alertando, mas eles estão carregando uma maldição para si até a 4ª geração. Porque aquele que mostra a nudez do teu próximo e aquele que tem o prazer de expor a vergonha do seu próximo, a Bíblia diz que até a 4ª geração perecerá de fome. E tem quem pague eles pensam, eu estou ganhando dinheiro nisso aqui, mas daqui a pouco vem a colheita disso. E daí eles padecerão até a 4ª geração. Eu tenho dó dos filhos, desses que pegam e mostram a nudez do seu próximo.
Se lembra de Cão, que mostrou a nudez do pai e zombou? Por quantos anos Canaã, seu filho de Cão, que era neto de Noé, foi amaldiçoado? As gerações posteriores viveram debaixo de uma maldição. Porque há uma maldição terrível quando eu exponho, quando eu quero mostrar a vergonha dos outros e apontar. Agora, voltando a isso aqui, Alisson, pontuando isso aqui, essas falas, essas mostras de vídeos zombando, né, pastor, com os dons. Daí quem chega aqui hoje, quem chega numa igreja, vai desconfiar do profeta que está falando, daquele que está pregando, por causa do que estão assistindo. Satanás está usando essa estratégia, mostrando aqui diante dos nossos olhos. E os nossos olhos é a janela da alma. É por isso que, por exemplo, um amigo tem um pai que nunca foi crente, olha lá. Olha o que está passando nas redes sociais. Exato. Que vergonha que o pastor está fazendo. Então, por isso que eu não sou mais crente, por isso que eu não quero ir para a igreja. Exatamente. É onde surgiu nessa década o grupo dos desigrejados, né? Que aqueles que até pregam é melhor congregar em casa, porque olha os escândalos. Se for para ser crente assim, não quero ser crente. Não quero ser crente, né? Então, esses escândalos traz exatamente o amor de muitos se esfriando, né? E daí Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esses princípios das dores são importantes a gente entender e saber que a igreja passa por esses princípios das dores, mas a igreja não passa pela grande tribulação. Então a igreja não passa pela grande tribulação, mas os princípios das dores, correto, seria essa sequência, né? Essa sequência. E parte delas já estamos vivendo uma avant-première. Essa pandemia que houve, talvez houve lá atrás na história, mas mundialmente assim, como houve dessa feita, isso aí é um avant-première daquilo que está para acontecer, né? E o mundo, as coisas estão se encabeçando para isso, né? E esse princípio das dores, a igreja está aqui, ela passa, mas a grande tribulação, a igreja não passa. Por quê? Isso aqui prepara-nos e alerta-nos sobre o arrebatamento da igreja. E a igreja, como ela crê na palavra, vive a palavra, ela sabe que esses elementos que estão aqui, chamado princípio das dores, é para alertar-nos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Das coisas piores que estão para vir. Esse é um detalhe importante. Salvo do quê? Né? Salvo das coisas piores que estão para vir, né? E o que é essas coisas piores que estão para vir? É o que Jesus fala, né? Que existe a grande tribulação, não é uma tribulação qualquer, mas a grande tribulação. Mas para aquelas pessoas que acreditam que vai passar para a grande tribulação, pastor, quem seriam essas pessoas? São chamados de pós-tribulacionistas, né? Que infelizmente eles não têm um versículo bíblico para apontar a igreja na grande tribulação. Por exemplo, você pega Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. São alertas de Deus à igreja. No capítulo 4, Deus fala para João, sobe aqui. E do capítulo 5 até o capítulo 18 do Apocalipse, você já não tem mais a palavra igreja. Uhum. E do capítulo 5 até o capítulo 18, do capítulo 6, melhor dizendo, até o capítulo 18 do Apocalipse, é o período da grande tribulação. Então, do 1, 2 e 3, o Senhor fala ao anjo da igreja, Jesus escreve, tal. Ao anjo da igreja, quem tem ouvidos ouça. Isso, né? Quando chega no capítulo 4 do Apocalipse, verso 1, Deus diz para João, suba aqui. É como se fosse Deus tirando a igreja daqui. João está representando quem? A igreja que é tirada daqui. Ele diz, suba aqui, te mostrarei as coisas que estarão por vir. Uau, isso aqui é tremendo. Porque se ele está tirando João da terra para mostrar as coisas que estão para acontecer aqui na terra, ele leva João até os céus. Ele leva João para estar com ele. E João assiste de camarote, representando a igreja, assistindo de camarote as coisas que vai acontecer aqui. Como fosse um alerta. Está alertando ele tudo que vai acontecer. Exato, e mostrando e dizendo para ele, você daqui vai assistir o que vai acontecer lá embaixo. É a igreja. A igreja não tem como passar
pela grande tribulação, tanto é que você não vê no capítulo 6 do Apocalipse, que começa a grande tribulação, até o capítulo 18, que é o fim da grande tribulação, a expressão igreja. E onde é que os pós-tribulacionistas se baseiam que a igreja passará pela grande tribulação? Quando eles leem, né, que esses são os salvos que foram os santos salvos. Seria qual passagem, pastor? Você está lendo? Apocalipse, capítulo, se não me falha a memória, é o 17, verso 14, que é onde eles cometem um equívoco, né? Porque ali diz os santos que estão vindo contigo. Eu acho que o outro texto também é quando os santos estão debaixo do trono de Deus, Apocalipse capítulo 11. Vamos ver se é isso mesmo. Santos que estão, a sua alma clamando, santos que não negaram a fé na grande tribulação, né? Então esses santos não é a igreja, é aqueles que ficaram, né? É aqueles que ficaram aqui e não aceitaram, por exemplo, adorar o anticristo, adorar a Satanás, né? Eles foram salvos na grande tribulação. Apocalipse 19, eu recordei agora, está escrito que esses são os salvos que vieram da grande tribulação, né? Então, existe aqueles que ficaram aqui e foram salvos, e existe esse grupo que saiu, né? Quem é que fica aqui? Os desviados. Daí eles vão se lembrar, a pregação do pastor, aquele podcast do Alisson, que falou sobre o arrebatamento da igreja. Então existe esse grupo. E na grande tribulação haverá salvação. Aí é que está o detalhe. Agora, você não vê a Bíblia dizendo que esses santos que vêm da grande tribulação é a igreja, porque a igreja foi tirada. Você não vê a expressão mais igreja. Só santos, né? Só santos. Essa expressão santos é bom salientar para os teólogos mais avançados e que usam essa expressão para dizer que a igreja passa pela grande tribulação, que Israel é chamado em Deuteronômio, capítulo 7, também sobre do meu povo santo. Israel é chamado de santo. Mateus, capítulo 27, versículo 51, 52, diz que após a morte e a ressurreição de Jesus, na cruz do Calvário, os corpos de muitos santos do Antigo Testamento, esses santos, já que não havia igreja ainda, ressuscitam com Jesus. Né? Então observe que esses santos, ou salvos, melhor dizendo, do Antigo Testamento são chamados de santos. Vou aproveitar que eu estou aqui bem pertinho, quero ler o texto para não criar dúvidas. Hein? É Mateus capítulo 27, verso 52, 51 e 52, que eu faço questão de ler, que os salvos do Antigo Testamento também são chamados de santos. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, a terra tremeu e as pés se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Ué, se esses santos aqui são os santos salvos do Antigo Testamento, eles também são chamados de santos. Só que daí dizem, mas 80, 90 vezes no Novo Testamento, a igreja é citada de santo. Pronto, daí eu vou falar algo aqui, pontuar algo que poucos tratam. Em cada período dos salvos, como esse aqui, Deus trata os salvos como santos. Apocalipse 17, eu acho que é o verso 14. Vai tratar a igreja que vem com Jesus, na vinda dele, também de santos. Olha o texto. Apocalipse 17, 14. Estes batalharão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os chamados eleitos e fiéis que estão com ele também vencerão. Algumas traduções aqui, eleitos, colocam de santos que estão com ele, também vencerão. Isso quer dizer o quê? Se esses eleitos estão com ele, é a igreja que foi arrebatada. Daí eles dizem, não, mas isso aqui é a igreja, eu também concordo que é a igreja. Os pós-tribulacionistas falam isso. Eu concordo que também é a igreja, vindo com o Senhor, porque ela foi arrebatada no fim da grande tribulação. Ora, gente, se a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, para onde ela foi, sendo que o Senhor estará aqui na terra? Não tem o porquê dizer que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, se no final da grande tribulação
O Senhor já está aqui na terra. É. Então cai por terra o texto de Paulo de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Alisson. Capítulo 4, que diz que a igreja será arrebatada e estará com Cristo nos ares. Dos céus, né? Se aqui ela foi arrebatada e está com Jesus na terra, não tem sentido a igreja ser arrebatada para estar com ele na terra. Para onde ela foi? E cai por terra a palavra de Paulo, que a igreja será arrebatada e estará com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu faço questão de ler, porque esse texto aqui, muito maravilhoso. Né? Maravilhoso, e já contradiz tudo o que eles pensam. Mas antes do senhor finalizar aí, Sim. Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa faleceu hoje, ela morreu. Onde ela está? No seio de Abraão ou ela foi arrebatada? Porque a gente escuta muito isso, né? Quem morre hoje não vai nem para o inferno nem para o céu. Fica no seio de Abraão. O seio de Abraão foi desativado. Hoje ela vai para o paraíso, porque Jesus levou esse seio de Abraão cativo o cativeiro. Filipenses capítulo 2. Ele leva na sua morte essa turma que está no seio de Abraão, né? Primeiro eles ressuscitam. Essa turma que ressuscitam hoje estão dentro da Nova Jerusalém. Daí eu precisaria de alguns minutos para detalhar isso aqui, né? Porque isso há muita gente que quando ensina, que fala sobre o céu ou vai falar sobre o inferno, eles erram nessa colocação, né? Por quê, Alice? Quando a pessoa morria, de Adão até Jesus, ela ia para um lugar chamado seio de Abraão. Eu já ouvi muito isso, né? Esse lugar chama-se Hades, no grego, no hebraico Seol. É o mesmo lugar com 3 compartimentos. Onde é que está a base disso? Lucas capítulo 16. Quando Lázaro morre, e Lázaro vai para o seio de Abraão, e o rico morre e vai para o lugar de tormenta. Aqui nós temos 2 detalhes a se pontuar. Primeiro, o ímpio morre e vai para o lugar de tormenta, que não é o inferno. Onde seria você? Esse lugar é dentro do Hades, ou Seol. Lembrando, se eu pudesse desenhar aqui, eu ia desenhar para você. Entendi. É um lugar com 3 compartimentos. Seio de Abraão, daí tem uma divisão do abismo, e tem uma divisão onde está o lugar de tormenta. Aquele que morre sem Cristo, mostra o texto de Lucas 16. Lugar de tormenta. Lugar de tormenta. Tá. O salvo ia para esse lugar chamado seio de Abraão, onde tem um abismo que divide esses 2 lugares. Quando o rico olha para Lázaro aqui, alguns detalhes. Ele vê que o Lázaro está a salvo e que ele está em tormenta. E ele vê e reconhece Abraão. Há outros detalhes aqui que a gente podemos pontuar. Quem morre está consciente e se lembra de tudo. De tudo. Exatamente. Esse negócio que quando a gente for salvo, a gente não vai se conhecer. Conhecer, se ver, ó, fulano lá e tal. É conversa fiada. Você não serve a Jesus para ser um ET, para ser uma outra pessoa. Quem vai ser salvo é o Alisson. Você não pode lutar pela sua salvação e servir a sua vida inteira aqui para você ser uma outra pessoa lá. Então quer dizer que o seu si mesmo que lutou aqui vai ser exterminado? E você será um ET, um extraterrestre? Não, você será você. Por essa razão, o rico reconhece a Lázaro e diz: peça para que Lázaro refresque a minha língua, né? Para que molhe aqui que eu estou em tormenta. Lucas capítulo 16. É um texto bem importante, né? Sobre o rico e sobre o Lázaro. Olha o que o texto diz. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, que é o lugar dos mortos, algumas Bíblias, infelizmente, aqui, e alguns teólogos ainda não pontuaram para corrigir isso aqui, por falta de conhecimento, está escrito inferno. Mas esse lugar não é o inferno. É o tormenta, né? É o lugar de tormenta. É um lugar com 3 compartimentos que tem ali esse lugar chamado de tormento e que também tinha o seio de Abraão. Veja comigo. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio.
E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Então esse lugar é um lugar de sequidão, né? Porque estou atormentado nessa chama. Tem chama, mas não é o inferno. Tem chama. Imagina a sede da pessoa ali. Ele reconhece, a consciência pesando, ele clama por socorro, mas não é o inferno ainda. Então seria um local separado com 3 níveis. Exatamente. Então seria tormenta, qual seria o outro? Seio de Abraão, Seio de Abraão e o abismo. Hoje são 2. Uhum. Repetindo. Na morte de Jesus, quando ele ressuscita esses santos, que até já lemos o texto aqui, Sim. ele leva esses santos para dentro da Nova Jerusalém, porque eles já estão ressuscitados. Mas voltando à sua pergunta, quem morre hoje vai para o céu já imediatamente? Não, vai para um lugar de espera chamado hoje paraíso, que era como se fosse o seio de Abraão. Paulo disse, houve um homem que foi até o 3º céu e também o paraíso. Ele está falando dele mesmo. Por 2 vezes Paulo foi arrebatado até o 3º céu e ao paraíso. O paraíso é como se fosse esse seio de Abraão hoje. É um lugar de espera dos santos. Estão vivos, estão conscientes. Porque que morre é esse corpo. A alma não morre. E nem muito menos descansa. Vai dormir, vai estar dormindo. Não, conversa piada. O Lázaro aqui está vivo e o rico aqui está sentindo dores. Mas ele está em alma. Né? Como é possível sentir dor? Acho que falar agora, como que é possível sentir dor na alma e um calor absurdo? Deus deixou isso para você hoje. Esse sofrimento. Na sua alma e na minha alma. Então, como que seria essa dor, pastor? Não, diga quando. Quando? Quando você tem um pesadelo, você já teve? Já, então todo mundo tem pesadelo. É uma van premiere do que é o sofrimento na alma. Você já acordou suando, com medo, e aquele negócio parecia real. Existem pessoas que acordam até com marcas. Ou até quando você está sonhando, o filho está caindo. E começa exatamente. Então, o sofrimento na alma, quando você tem um pesadelo, Deus deixou uma van premiere para nós. O assombro do que é o sofrimento na alma. Então seria esse a van premiere. É isso. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele deixa uma imagem do que ele vai fazer. Né? Uhum. Então é tremendo isso aqui, porque o Lázaro está salvo e o rico está sentindo dor, sentindo calor, e ainda ele começa a clamar, porque esse lugar chamado Hades, o lugar de tormento, é um lugar que as pessoas clamam 24 horas, Alice, pedindo socorro. Mas, pastor, tudo bem, mas depois que sair desse 3 níveis, vai para onde as pessoas? Pronto. Daí, é por isso que o salvo, quando Deus for arrebatar a igreja, Paulo diz em Tessalonicenses, que os seus corpos ressuscitarão. Essa alma que está no paraíso volta a encontrar-se com esse corpo. A pessoa pode ter sido cremada, tal. Então, isso não muda, né? Mesmo se ela ser cremada ou enterrada, o tradicional. Exatamente. Não muda nada. Não muda nada, né? Não muda. Porque existiu muitos crentes que foram mortos com fogueiras acesas. Antigamente era assim. Deus sabe onde está a cinza desse crente. Crentes que sofreram naufrágios indo evangelizar, comido por tubarões. Entende? Deus sabe onde está cada pedaço. Ele ressuscitou os corpos dos salvos do Antigo Testamento. Cristo ressuscitou. E Paulo disse, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ok. Nossa, tá gostoso, tô gostando. Amém. Deus seja louvado. Então, voltando aqui. Apocalipse capítulo 20, vamos mostrar um detalhe para os ímpios, depois nós voltamos para os salvos. Tá? Apocalipse capítulo 20, verso 11, está escrito assim, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra, pois não houve lugar para eles. E vi, olha que detalhe isso aqui, Alisson, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram seus livros. Imediatamente se abriu-se outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. E os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os seus mortos. Olha o detalhe. O mar devolveu os seus mortos. E a morte e o Hades
né? Devolver os seus mortos. Por isso que lá em Lucas 16 não é inferno, é Hades, tá? E cada um foi julgado segundo o que havia feito. E a morte, o Hades, o lugar, não as pessoas. Tá. Agora, foram lançados no inferno. Então, o inferno é uma coisa e o Hades é outra coisa. De novo, verso 14. E a morte e o Hades foram lançados no inferno. Esta é a segunda morte, o inferno. Então a pessoa teria duas mortes. O ar e a morte é o Hades, Você é muito inteligente, local separado, né? Depois, aí ela vai ser julgada para onde ela vai ir. Exatamente. Então todo mundo vai estar nesse local. Isso aqui é os ímpios. O justo não passa por Então isso que eu ia falar agora. Se o justo passa por esse Hades ou esse local, pastor? Não. O justo não passa por Já vai direto. trono branco. Não pega a fila. Esse trono branco não pertence a nós. Né? Esse aqui É do ímpio, né? Isso aqui é para o ímpio, né? Agora, os salvos em Cristo, hoje, quando morre, vai para o paraíso. Ele aguarda a trombeta de Deus tocar, anunciando o arrebatamento da igreja, que é o assunto que estamos falando, um assunto muito vasto, para que esse corpo se encontre para que essa alma se encontre com o corpo, que é a ressurreição. Tá, então seria, por exemplo, um amigo morreu, ele era crente, sempre foi crente, tal. Então ele vai ser julgado, depois ele vai reencontrar o corpo dele novamente. Preste atenção. O crente, quando ele morre, ele não precisa passar por julgamento. Entendi. Então já vai direto. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem passa por julgamento é o ímpio. A igreja julga e julgará até os anjos. Tá? Então o crente não vai ser julgado. O crente não é julgado, ele passa pelo bema, que é chamado Tribunal de Cristo. Isso, ou esse tribunal, é pós a ressurreição dele, ou no arrebatamento da igreja. Né? Se nós não morrermos e formos arrebatados, nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Mas esse julgamento não é para condenação, é para obras. 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ler esse texto aqui, vontade de licença, que já estávamos devendo, mas ele cabe aqui para o mesmo assunto. Né? Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 14. Perdão, estou aqui em Timóteo. Mais um livrinho para trás. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Ou seja, Deus há de ressuscitá-los. Por isso vos dizemos como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficamos vivos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum seremos transladados sem que antes os que dormem ressuscitem primeiro. Olha esse detalhe aqui, Alisson. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do nosso Senhor nos ares, e dessa maneira estaremos para sempre com o Senhor. Matando 2 coelhos numa cajadada só. Aqui está o texto que fala que estaremos com o Senhor nos ares e que seremos arrebatados, vivendo também a experiência de ver os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitando. Eles ressuscitam primeiro para depois todos nós sermos arrebatados juntos. Forte. Pegou esse detalhe aqui? Primeiro eles ressuscitam. Certo? Eles ressuscitam primeiro para depois nós juntamente com eles sermos arrebatados. Né? Então é um detalhe importantíssimo que temos aqui e que mostra a alma se encontrando com o corpo. Deus sabe onde está a cinza. E por que há uma necessidade desse corpo ressuscitar? Por que será uma necessidade, pastor? Porque você só pode habitar na Nova Jerusalém com um corpo ressuscitado. Por isso que hoje, quando você morre, você já não entra na Nova Jerusalém. Você vai para o paraíso aguardar esse corpo ser ressuscitado. Forte, pastor. Na Nova Jerusalém, guarde isso aqui, você ouvinte. Isso é um detalhe que poucos falam. Só pode entrar na Nova Jerusalém quem tem um corpo ressurreto, transformado, glorificado.
Por isso que quem está em alma, e Paulo pergunta isso para Deus, você sabia disso? Não. Paulo pergunta. Ele diz, Senhor, e para onde nós vamos? O que é que nós iremos de fazer se morrermos antes da sua volta do arrebatamento? Né? Daí Deus começa a detalhar para ele em Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, dizendo a ele, ô Paulo, tem um segredo aí. Se você estiver nesse vestido ou nesse corpo, você então estará dentro da cidade. Mas se você estiver nu, que é onde Paulo foi deduzindo e pegando... Detalhando, né? Deus foi detalhando para ele, foi entendendo. Se eu estiver nu, significa que eu vou estar fora do corpo. Né? Então, se eu estiver fora do corpo, eu vou ter que esperar a ressurreição do meu corpo. Porque ele já queria ir. Quando morresse, ele já queria entrar na Nova Jerusalém. Só que ele também teve que esperar, mesmo sendo um Paulo. Está esperando conosco a igreja ser arrebatada. Então ele está dizendo assim, se você estiver vestido no seu corpo, então você entrará na cidade. Agora, se você estiver nu, ou seja, sem o corpo, você terá que esperar esse corpo ressuscitar até ser vestido, transformado e então glorificado. Então esse é um mistério tremendo. Paulo brigou por isso, Paulo queria. Ele queria esse detalhe em Coríntios capítulo 5. Ele disse assim, eu quero estar lá, eu quero entrar. Você vai ter que esperar, vai ter que aguardar. Né? Então existe muitos salvos, minha mãe, meu pai, que morreu, bisavô, né? Eles estão aguardando isso, estão esperando o corpo. Eu quero me encontrar com o meu corpo, eu quero entrar na cidade, eu quero estar na cidade, eu quero poder estar lá. Só que eles têm que aguardar. Isso porque o paraíso é o lugar para onde vão os salvos hoje. Porque a Nova Jerusalém, que é um outro assunto, como ele diz aqui, muito vasto, e pouco se comenta isso. É isso que eu ia falar. A Nova Jerusalém, ela tem 3 dimensões. O era, o é e o há de vir. O legal, pastor, é que você está falando coisas que pouca gente fala. A gente fala, é muito profundo. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro podcast, né? Para comentar isso. Para comentar isso, porque tá muito legal, tá muito gostoso o assunto. Então são coisas... Poderia detalhar, né? Detalhar aí mais profundo e mais profundo. Vou falar só sobre a Nova Jerusalém. Quando ela foi marcada. Isso eu amo. Eu não sabia que tinha essa separação dos 3. Que você depois, pros íntimos, depois vão ser julgados. Não sabia. Pra mim, ia ficar um local, já ia direto pro inferno, ia a separação, né? Muitas pessoas pensam assim, né? Eu vou até parar por aqui, porque eu começo a falar, daí não termino mais. Não, o assunto tá muito bom. Mas, pastor, eu quero agradecer você. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem o seu compromisso, não quero te atrasar. Mas, pastor, acho que a gente tem que marcar. Bora, moço. Marcar mais um. Feliz. Acho que seria umas 3 horas aí de podcast. O que você acha? Seria bom. Daí traga alguém para... Seria o seu livro completo. E aí? Daí... O que você acha? Daí seria bom demais, moço. Né? Direto falando. Eu tenho coragem. Ou um ao vivo também é legal, hein? Não deu nem para entrar em nada do que eu escrevi no livro aqui. Falando do seu livro, fala um pouquinho do seu livro. Para quem não conhece. Eu tenho esse livro, que é o Apocalipse versículo por versículo explicado, né? Que o que é a teologia que eu uso? Eu uso a teologia que Paulo diz, assemelhar a escritura com escrituras, né? Então, quando eu explico ou consigo ver esses detalhes, é porque eu analiso verso por verso da teologia sistemática em cima daquele assunto. Então, quando eu falo sobre anjos, por exemplo, eu tenho detalhes de anjos, demônios, que outros não viram, que a teologia antiga, sistemática, sobre angelologia, talvez não aplica. Se eu vou falar de escatologia, eu tenho essa facilidade desses detalhes aqui, para falar para onde vai o ímpio, e mostrar no texto que a Bíblia e a teologia é um quebra-cabeça que Deus jogou assim e diz, que tem um espírito que junte, para montar então a história, né? Então, esses detalhes da Nova Jerusalém, eu poderia falar da Nova Jerusalém no era, ela sendo edificada, como é que Deus foi achando a construção, como é que ele foi arquitetando, né? O presente dela, qual a importância do da eternidade, porque são dimensões diferentes, né? E o há de vir da eternidade. Quem morre na grande tribulação já não vai para esse paraíso, por exemplo. Mas pra onde, pastor? Não posso falar, né? Deixa eu deixar pro outro podcast. Pastor, diz suas redes sociais, seja à vontade. E se quiser também deixar uma palavrinha pro nosso público...
Eu acho que essa palavra sobre o céu já mexe já é com todo mundo. Nossa esperança, nossa expectativa. Não deu nem para detalhar um pouco sobre a nossa fé e detalhes teológicos da nossa confiança do pré-tribulacionista, né? Que é a igreja sendo arrebatada, né? Porque é um assunto muito vasto, olha. E se falar sobre o céu, falar sobre arrebatamento, isso aqui vai fluindo, como fluir. Tá muito gostoso, né? E então eu deixo as minhas redes sociais e que esse podcast edifique a fé de alguém. Não é daqueles podcasts de vários cortes que dá para se fazer, mas é um podcast para você sentar e querer aprender, né? Aprender, né? Quem sabe nós vamos fazer um podcast de 3 horas aqui para ter mais detalhes ainda, né? Para ter um começo, meio e fim de cada assunto. Mas minha rede social, Instagram, @PR de Pastor Emerson Oliveira. Então, para quem quer comprar o seu livro, como que... Pronto, vamos chamar lá pelo direct. Direto, né? Direto. Pode chamar, eu sou meio atrasado, sou muito... Que isso, moço. Né, nisso aí. E meu YouTube tem várias mensagens, vários estudos lá também. Pastor Emerson Oliveira, se inscreva no meu canal e assista as nossas mensagens, nossos estudos lá. Você vai ser edificado no nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe. Estamos finalizando mais um podcast, então a gente vai deixar para a próxima, viu, pastor? Esses assuntos aí, eu gostei pra caramba, hein? Muito bom. Tamo junto, tamo junto. Gente, quero agradecer ao nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe, siga ele nas redes sociais, curta, comenta e compartilha o que você achou desse episódio, né, pastor? Amém. Foi top. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe.